Fala pessoal, beleza? Adriano Alista aqui mais uma vez para estar trazendo para vocês Lucas Fazon, zagueiro do Lokomotiv Moscou e que despertou interesse de várias equipes aqui no Brasil, como o Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense. São equipes que buscam a contratação desse zagueiro. Acredito que não vai ser uma série tão fácil assim, porque é um zagueiro canhoto, zagueiro valorizado. É um zagueiro que teve passagem para a seleção brasileira pré-olímpica, então campeão pelo Atlético Paranaense. Gosto muito. É um zagueiro assim que tem pontos aqui que a gente vai ver o porquê que o Flamengo quer esse zagueiro, porque não faz tanto sentido assim trazer ele para uma equipe do Flamengo. Situações que ele pode estar crescendo também, então acredito que vai ser uma análise muito interessante aqui para abrir os olhos aí do pessoal que quer conhecer, né, melhor essa possível contratação desses torcedores desses três clubes, né? Então vamos para cima. A primeira situação que eu acho interessante desse zagueiro é a maneira como ele eh, recebe o passe. Ele mapeia muito bem. E um ponto que eu acho muito interessante, que talvez por isso que o Flamengo está querendo esse zagueiro, é a capacidade dele não só de usar a perna esquerda, mas também a direita. É um zagueiro que tem uma certa ambidestria funcional. E a gente pode ver nesse lance de descida dele aqui. Como ele desce mapeando muito bem, recebeu com a esquerda naturalmente, deu corte para dentro e direita ali. Adriano, isso aqui não faz muita diferença. Qualquer jogador pode fazer essa situação aí de usar a perna direita para passar a bola. Não, ok, realmente, qualquer atleta pode fazer isso. O problema é pressionado. Pressionado, a gente pode ver que o Lucas ele consegue naturalmente, de forma natural, receber o passe, como a gente tá vendo nesse lance aqui, olha. Beleza, não teve passe por ali, mas agora o 34 aqui vai pressionar ele, a janela de passe tá fechada e ele vai achar o passe como? De direita, por dentro ainda. Então, é um zagueiro que sabe jogar dessa forma, sabe jogar com as duas pernas ali. É, sabe usar muito bem para passar a bola com ambas as pernas e acredito que é um zagueiro que chega aí para entregar muito para a equipe do Flamengo, gerar muita opção de linha de passe. A gente vê aí agora que de esquerda, né, ele já encontrando passe por dentro. O que me chama a atenção assim no jogo dele, beleza, ele talvez tenha um pouquinho de dificuldade, a gente vai ver mais à frente, de encontrar essas vantagens, mas no risco ali, na pressão, ele consegue se sair muito bem usando ambas as pernas, usando ali primeira perna de domínio orientado, a segunda para dar o passe, um, dois toques ele já consegue gerar vantagem para a equipe, ou seja, fazer o jogo girar. Então, um jogador ali que eu acredito que por essa pequena característica dele, ele já consegue ser um zagueiro aí que com certeza o Felipe Luiz vai olhar com bons olhos. É, o problema aqui, na minha visão, da chegada desse defensor é só a questão de contravantagem, que eu acho que ele talvez peca um pouco, porque a gente vê uma situação novamente, né, de recepção de passe, olha, com a direita agora, arrastou um pouco com a direita e já achou o passe com a esquerda, naturalmente. É, questão da ambidestria funcional, mas a questão de achar vantagem, eu acho que é um probleminha que ele tem, olha. A gente vê, beleza, mapeou bem no percurso, a gente já viu o Jair do Botafogo fazer isso aqui, nesse mesmo canal, é, e a gente vai ver ele aqui, ó. Beleza, recebeu o passe, esquerda, mas talvez aqui não era a melhor opção. E sim o cara que estava já avançando, ali, porque ele tinha todo o campo do mundo para avançar. Então, nessa situação de encontrar vantagem, primeiro toque conduzindo, arrastando, nessa fase intermediária ou inicial, eu acredito que o Lucas não entrega tão bem assim. E isso iguala ele muito com o Léo Pereira. Beleza, um zagueiro também que pode até conduzir, o Lucas também, mas não é toda vez que vai ver ele como o Léo Ortiz, fazendo essas conduções interessantes. Então a gente pode ver isso aqui, olha. Beleza, deu passe ali, a equipe ficou pressionada, teve que sair mais pressionada. Aqui de novo, ó. Primeiro toque dele, muito tímido, tinha vantagem para condução mais curta. Ah, Adriano, mas não tinha opção de linha de passe, mas gera. A gente pode ver isso no condução curta para atrair a marcação e aí sim tentar uma bola mais longa ou uma bola mais curta, dependendo da movimentação, ou atração de um desses jogadores aqui do meio. Pode existir isso, só que a gente vai ver aqui o Lucas não fazendo isso, olha. Então acredito que ele tem uma pequena dificuldade só na situação de contravantagem. Adriano, tu acha que isso aí é uma coisa assim que pode prejudicar ele na questão de
de conseguir ali uma vaga na equipe titular, de vir para o clube pagar isso nele? Eu acredito que não, porque é uma coisa simples, é uma coisa que pode ser trabalhada. Eu acredito que um dos principais pontos que atrapalha ele nessa situação é como ele recebe a bola. A gente pode ver aqui no percurso que ele não é um cara que mapeia tão bem assim no percurso da bola final, no percurso final da bola, ali, quando a bola tá chegando no pé dele, ele fixa muito nela. Gera para ele estar olhando mais para frente, para ele identificar essa situação aqui. E aí sim, olha a distância que o jogador tá dele, que o jogador do Zenit. Então a gente vê aí que talvez ele não aproveita tão bem essas vantagens por uma questão que, beleza, vamos levar em consideração que o campeonato, a questão de não ser tão um campeonato que exija tanto dele assim, vamos dizer dessa forma. Então talvez isso aqui fica um pouco escondido, essa capacidade que eu acredito que ele tenha. Então a gente vê ele voltando, olha, aí tipo, o jogo já precisa rodar mais. Aqui de novo, ó, outra situação, ele recebe um pouco mais aberto, beleza, orientado, show de bola. Vai achar o passe no lateral, vai gerar vantagem aqui, recuando. Mas agora, quando é pra ele achar outro passe, olha, ele acha no meio. E não era a melhor opção que piorou, né? Não era a melhor opção. Adriano, mas aí tu fez um recorte. Não, eu analisei vários lances dele, vi muita coisa. Aqui de novo, agora ele tá mapeando o percurso. Mas na situação final, beleza, olhou mais pro zagueiro aqui. Ele poderia ter encontrado o passe aqui de novo. Seria muito mais interessante do que uma bola cavada nesse meio. Bola cavada nesse meio aqui é praticamente colocar a bola em disputa, 50-50, que não é uma região muito boa de tentar isso. Então, a gente vê o Lucas tentando isso e acaba meio que prejudicando ali um pouco a equipe, né? A equipe acaba sofrendo um pequeno ataque ali que poderia ter terminado de forma mais negativa. Mas acredito que é algo que pode ser corrigido sim, não é uma crítica, é sim uma situação onde ele pode estar evoluindo ali, mapeando bem melhor, é, um jogo mais estruturado para ele, um campeonato mais estruturado para ele, como é o brasileiro, pode ajudar ele a evoluir nesse sentido. E eu acredito que ele tem tudo para fazer isso, porque ele saiu do Atlético Paranaense para o Campeonato Russo. É uma coisa assim onde ele não teve talvez tantas oportunidades do Paranaense, não foi muito jovem para lá, tanto o cara tem 24 anos, então precisa não teve aquela, vamos dizer assim, tem outros zagueiros aí no mercado canhoto que tem essa possibilidade. E pro zagueiro canhoto ele precisa ter um jogo muito mais para ele, uma equipe muito mais para ele do que qualquer outro atleta. Então, essa situação dele talvez que implique ele de construir mais, encontrar melhores vantagens, mapear melhor, seja um campeonato, seja um treinador que vai fazer ele enxergar isso, e nada melhor do que a equipe do Flamengo, e nada melhor do que o Felipe Luiz para fazer com que ele enxergue esse potencial nele. Aqui a gente já vai ver uma outra situação, já encaixa na parte de que eu achei bem interessante dele, que é essa situação de último terço, onde ele já avança bem mais, ele consegue já identificar melhores vantagens para chegar no ataque e definir a jogada. Então a gente vai ver essa chegada dele aqui, olha, dominou de esquerda e finalização de longa distância. Essa daqui eu acho que ele chega para ser diferente. Então a gente vê ali, ó, mais uma vez outra chegada dele, ele não pensa duas vezes, já tenta ali de esquerda, beleza, não tem nenhum gol dele nessa situação, mas eu julgo como muito importante. Quem tenta uma hora certa. Então acredito que o Lucas tem essa capacidade. Ó, outra chegada dele ali, dominou, beleza, chutou, o goleiro pegou ali. Mas é uma situação que ele tem no jogo dele, ele consegue chegar ali no ataque, finalização. Gostei bastante, acho que ele chega para ser diferente nesse quesito. Para uma equipe que gosta de ter a bola, que gosta de chegar no ataque como o Flamengo, gosta de colocar os zagueiros ali na linha do meio-campo ali, cara, isso aqui pode ser um prato cheio para ele. Ter essa coragem que ele tem, essa identificação de espaço que ele tem para chegar ali no ataque e finalizar de esquerda. Vamos ver aí com certeza talvez um gol dele aí nessa situação, né? Se ele vem aí pela equipe do Flamengo ou do Atlético Mineiro. É, que são equipes que gostam um pouco mais de ter a bola ali. O Fluminense, talvez, Fluminense, mas a gente pode estar vendo ele aí nos campos do Brasil aí, tentando essa finalização de longa distância e marcando gol. Então, a gente pode ver bastante isso aí no jogo dele. Sobre aquela situação ali de construção, de recepção, talvez do Galo e no Flu, eu acredito que talvez ele
não aproveite tanto isso ainda. Acredito que talvez ele não seja tão exigido nisso e acredito que talvez ele não desenvolva tanto para jogar nessas equipes. Não é uma crítica, não estou dizendo que talvez o Cuca não consiga extrair disso dele, mas eu acredito que um sistema de três zagueiros igual ele jogou no Lokomotiv é uma coisa que vai mais fazer com que ele continue nessa mesma pegada que ele está do que ele evoluir. No Fluminense, acredito que talvez porque ele pode jogar ali numa linha de quatro, né, com os quatro defensores ali, e talvez possa exigir isso dele, mas também não acho que talvez seja um passo forte na carreira dele, porque não é muito assim também a característica do Renato, de ter esse jogo um pouco mais, ainda mais no elenco um pouco mais reduzido que é o do Fluminense, né? Não é um elenco tão qualificado assim. Talvez a melhor opção dele hoje talvez seria o Flamengo, que é uma equipe que consegue talvez ali evoluir ainda mais esse estilo de jogo dele, vai fazer ele crescer ainda mais, que é uma coisa que na minha visão ele precisa ter. Não estou criticando o Fluminense nem o Atlético Mineiro, gosto das equipes, tem grandes jogadores lá, mas pro Lucas, mas são pra gente perceber, né? São grandes jogadores que tem nessas equipes, só que são grandes jogadores que já desfrutaram de grandes situações na carreira. Leão que já jogou na Premier, Júnior Alonso já é um zagueiro de seleção, então são coisas diferentes, querendo ou não, isso influencia muito. Se a gente for pegar o Bruno Fux, ele não teve tanto destaque no Atlético Mineiro, mas no Palmeiras já consegue ter um pouquinho mais. E isso influencia muito. Ele saiu do Inter pro CSKA, do CSKA veio pro Brasil de novo. Então, cara, clubes que não estão jogando Champions, não estão jogando Europa League, isso aí influencia demais. A experiência, ela conta muito para o crescimento do atleta. Então, a gente pode ter só esse adendo aí mesmo, né? Essa chegada dele, esse aproveitamento, essa evolução do jogo dele. Agora, defensivamente, ele encaixa em qualquer clube do Brasil. Defensivamente, ele é muito bom. A gente pode ver aqui nessa situação de entrada na área dele, onde ele vai conseguir entrar muito bem, bem lateralizado. Situações que eu peguei aqui e analisei são situações de entrar na área rápida, porque é onde eu julgo mais os atletas, principalmente os de defesa, para ver se eles realmente estão bem atentos a essa questão. Então, a gente pode ver que ele tem uma boa entrada na área, ele entra bem lateralizado, desviou bem ali o que seria talvez o gol da Argentina. Isso aqui influencia muito. Aqui também, olha, mapeia muito bem quando ele volta. Só voltar aqui de novo, camisa 3. Ó, mapeia muito bem, olha. Ó, já entrando lateralizado, a bola chegou, ele já virou muito bem, ó. Aqui de novo, lateral e conseguiu ali interceptar. Então, um zagueiro que é muito inteligente nessa questão de retorno, sabe voltar muito bem aqui de novo, olha, mapeando. Aqui já não gosto muito dessa entrada que ele teve, mas ele conseguiu mudar ali quando ele entrou na área. Então, isso aqui já é um ponto que eu acho bem, bem legal no jogo dele, ó. Apesar de eu não gostar dessa entrada mais de frente, assim, mas às vezes foi rápido ali. Que de novo, olha, o Krasnodar tirou até o gol de bicicleta aqui, ó. Conseguiu desviar ali, mapeou muito bem os passas-costas. Então o zagueiro consegue entregar muito nesse sentido, ó. Aqui ele encaixa, se for na linha de 3 do Atlético Mineiro, então, cara, o Cuca aí tá bem servido de zagueiro. E outra questão que eu acho que talvez ele pode estar evoluindo um pouco mais e talvez não, é essa situação da disputa aérea. Ele consegue ir muito bem, mas por conta da altura dele. Mas geralmente ele sofre um pouco quando ele enfrenta jogadores de um porte físico maior. Então, essa questão aqui, beleza, ele ganha muito pela altura, ó, mas ele sobe com os dois apoios, dá uma sustentação maior, só que ele vai muito limpo, ele vai muito seco na bola. Esse aqui pode ser um ponto negativo, talvez, do jogo dele, que ele precisa evoluir um pouco, né? Precisa usar mais o braço, precisa usar mais o desequilíbrio. Então, a gente vê, olha, ele vai muito pra disputa limpa. Para quem sobe primeiro, geralmente dá vantagem, né? Pode até acertar o rosto dele aqui. Mas se ele usar mais o desequilíbrio, ele pode até ser um cara praticamente invencível no jogo aéreo, porque ele já é grande, ele é forte, então isso aqui pode ser uma situação, um pequeno detalhe também que ele pode estar evoluindo. Adriano, é outro detalhe que tira ele da possibilidade de ser comprado, da possibilidade de chegar chegar nessas equipes, vale esse preço por conta desses detalhes? Depende muito do encaixe, aquilo que eu falei. Eu acho que o jogo dele vai estar muito mais avaliado para essas três equipes que eu citei no começo do vídeo em relação à construção do que a fase defensiva. Porque na construção são três equipes de três situações diferentes, três maneiras de jogar diferentes. Então, talvez em uma ele pode crescer mais
como atleta para chegar tem seleção, que eu acredito nisso. Em outras duas, acredito que talvez ele pode ser mais uma peça de esquema só. Que ele vai continuar a mesma coisa, não vai crescer tanto assim. Não por conta do treinador, por conta da maneira de jogar do treinador. Isso influencia muito. Para quem for ver aí, o contexto influencia muito o atleta. Então, acredito que talvez não seja o melhor talvez não seja o melhor contexto para ir pro Fluminense Atlético Mineiro. Em questão de crescer e chegar em seleção, acredito que não. Eu não estou dizendo nem questão de visibilidade, estou dizendo questão de jogo mesmo, porque se a gente for pegar aí questão de visibilidade, são duas equipes também que são vistas, estão na Série A do Brasileiro, então estão em Libertadores, são Sul-Americanos, estão em Copa do Brasil, então são times fortes também, querendo ou não. Mas em questão de crescimento para estilo de jogo, acredito que talvez o Flamengo seria a melhor opção. Então, a gente vê ali, ó, a chegada dele. É até desequilibrado nesse lance aqui, olha, a gente vê, ó, como o atleta do CSKA vai só no corpo dele, ia desequilibrar ele, ia ter, direciona mal a bola, mas isso aí não é parâmetro. Acredito que ele pode evoluir também nesse sentido. 1-1, situação onde na última temporada acredito que cresceu bem mais, por conta que ele jogou de lateral esquerdo, então a gente pode esperar um jogador muito seguro na situação de 1-1, e aqui a gente já entra num contexto de defesa. Se a gente for pegar equipes como o Galo, como o Fluminense, que geralmente transitam mais, gostam mais desse jogo de transição, principalmente o Galo, esse jogador aqui é ideal, porque ele tem uma boa recuperação, além disso ele tem um bom 1-1. Então ele consegue chegar muito bem, a gente vê ali o giro dele, ó. E aí ele aprendeu ainda mais isso quando ele jogou de lateral. Então a gente pode ver ele muito bem na disputa, chega muito bem, tem uma boa abordagem. Olha aqui de novo, outra situação, mapeando muito bem, dando uma boa distância. E aqui a gente vê, olha, ele controla muito bem as situações, então isso aí para mim é um diferencial enorme. A gente não vê ele roubando muita bola, a gente não vê muitas situações, mas muito por conta disso, que ele é inteligente para marcar, ó. Aqui mostra muito bem isso, ó. Ele vai na situação, beleza, ó. Saltou pressão, viu que não vai chegar, já deu a distância, já foi controlando o meio, olha. Foi controlando o meio, já esperou a dobra, ó. A gente não vai ver ele roubando muita bola, chegando de carrinho, atropelando todo mundo. A gente vai ver um jogador inteligente, um jogador que sabe defender, um cara que controla bem a profundidade, que controla bem os espaços, sabe abordar no momento certo. É um jogador que, na minha opinião, para equipes que gostam desse contra-ataque, como o Galo, equipes que gostam de um jogo, que jogam alto, que precisam de uma boa recuperação, como o Flamengo e o Fluminense em algumas situações, é um jogador que encaixa. Então acredito que nessa parte aqui de defesa 1-1 e recuperação, é um jogador que encaixa bastante, bastante. Então nessa fase defensiva aqui, como eu falei, né? Na fase defensiva praticamente ele vai encaixar em todos. Aqui novamente, olha. No começo ali ele até girou um pouco errado, né? Girou um pouco de frente, ó. Girou bem, que ele gira de frente, ó. Mas tranquilo, né? Ele consegue abordar bem ali, ó. Girou de novo bem, apesar da bola ter terminado ali em finalização, ele conseguiu até chegar de certa forma positivo. Então, é um jogador que tenho certeza aí que chega bem para a equipe do Flamengo nesse sentido, de abordar, de chegar. O único ponto que eu acredito que talvez ele possa evoluir um pouco mais nessas equipes, e eu acredito que ele foi um pouco. Em alguns momentos ele pode errar nesse sentido, é no salto de pressão. Beleza, ele tem muita coragem para saltar pressão, ele consegue saltar pressão muito bem. É, Mais uma vez falando, nas três equipes, talvez no Flamengo ele não precise fazer tanto isso. Mas no Galo e no Fluminense, eu acredito que sim, porque são equipes que, dependente de quem eles jogarem contra, eles vão precisar soltar pressão, os zagueiros. E então, vão precisar um pouco mais. E não é muito forte dele saltar pressão. Ele salta, tem que de uma certa forma muito agressiva. Eu gosto disso, mas às vezes tem que dosar. Inclusive nesses lances, olha, ele chega muito de primeira. Beleza, tem toda uma questão de três zagueiros aqui no CSK, no Lokomotiv que ele jogou, mas em alguns momentos ele chega um pouco atrasado, olha. Faz a falta, beleza, mas às vezes isso aqui pode complicar muito, então tem que ter um certo cuidado, tem que ter uma certa noção. Ele até faz em alguns momentos bem, mas em outros bem mal, então tem que, ó, aqui igual ele como lateral, chegou nas costas, tomou o drible,
e aí ele se vale pela recuperação, mas às vezes não é tão interessante assim. Então, onde eu acredito que ele pode estar evoluindo aí, se for no Galo ou no Fluminense, ele pode estar evoluindo, principalmente com os companheiros, né? Lianco ali, vamos colocar o Thiago Silva que é muito mestre fazendo isso aqui, então é um zagueiro que, na minha opinião, precisa rever melhor, ele precisa ver melhor essa situação aqui, olha, quando o atleta da equipe adversária tá mapeando, pra ele vir no time certo, e não vir no time errado e acabar acontecendo o que acontece, olha. Tendo que fazer a falta. Às vezes vale muito mais a pena tu ficar atrás da linha da bola do que tu tentar uma abordagem que tu sabe que tu vai ter que perder, ou mais para perder do que para ganhar. Então tem que ter esse certo cuidado. Acredito que ele tem mais para evoluir nisso, como eu falei, nessas duas equipes com os companheiros que ele pode ter. Thiago Silva e Leão pode estar agregando muito disso para ele. Júnior Alonso também, que é um jogador muito inteligente nessas situações. É, e talvez o Flamengo nem precise fazer tanto isso, porque é uma equipe que joga mais com a bola, uma equipe que tem mais ali o controle e dificilmente precisa saltar pressão dessa forma. Talvez ele não se complique tanto, mas nessas outras duas aí ele pode estar crescendo dessa forma aqui nesse detalhe defensivo. Mas não acredito também que seja uma justificativa gigantesca assim para não contratar esse atleta, não colocar ele para jogar. Mas é isso, pessoal, o que eu observei desse atleta, um atleta bem interessante, é jovem, dá para evoluir bastante, tem muitos pontos aí que ele pode ser fundamental, e dessas três equipes que até agora demonstrou interesse, na minha opinião, a equipe que mais pode fazer sentido para ele é a equipe do Flamengo. Coloco ali em segundo lugar o Atlético, que é uma equipe que ele pode também crescer muito em relação a pode se adaptar melhor, porque a equipe joga com três zagueiros, já está um pouco habituado com o que ele estava fazendo ali na Rússia. E talvez ali uma questão mais de adaptação, algo assim, em questão de grupo, o Fluminense do Renato Gaúcho, né? Que é uma equipe que ele pode ter bem mais espaço, pode chegar até mesmo para ser titular e jogar. Não é garantia de nada, é só a minha opinião. Acredito que, pelo que eu observei, ele se encaixa nessas três situações que eu falei, em diferentes formas. Uma, talvez ele chegue para crescer mais, outra, mais uma questão de adaptação, e a outra, mais uma questão dele chegar para ser talvez o dono da posição. Então, se vocês concordam, discordam, deixem nos comentários. Se vocês também já observaram alguma característica desse atleta diferente, ou já conheciam ele, deixem aí também. Muito obrigado mais uma vez por assistir até o final e até a próxima.